a visita de Putin a essa área ucraniana, ainda não tinha ido a Mariupol, foi à Crimeia para comemorar desde 14 a anexação dessa área ao território russo, o que deixa mais longe as discussões de paz, já que, por um lado, o Zelensky diz que só vai ter paz se a Rússia sair, e a Rússia diz que não sai, e, por outro lado, a gente tem uma outra informação do Tribunal Internacional que decretou a prisão de Vladimir Putin por crimes de guerra. E aí a gente aproveita a tua participação com a gente para nos dizer o que esse decreto de prisão traz na prática. Como é que fica esse cenário internacional, Elcio? Olha, Emanuel, Adriane, uma situação extremamente desconfortável. Primeiro, existem 123 países que ratificaram o tratado que criou o Tribunal Penal Internacional. Um deles, por exemplo, é o Brasil, que também é membro do BRICS, aquele grupo de países visando propostas de desenvolvimento: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O que ocorre? A Rússia, ela foi signatária do tratado, mas ela não ratificou. Então, o staff do governo russo diz que aquela decisão não está valendo. É bom lembrar que não houve um julgamento. Na verdade, foi o promotor do Tribunal Internacional pediu, é como se fosse uma decisão liminar, vamos chamar assim, né? E a corte autorizou a prisão do presidente Putin por extradição de crianças, por crime de guerra, né? E aí a grande dificuldade será quem vai prender Vladimir Putin, porque o Tribunal Penal Internacional ele não possui policiais, né? Então ele conta com a participação de países. É bom lembrar também, Emanuel, Adriane, que agora, em agosto, agora praticamente, né, haverá uma reunião do BRICS lá na África do Sul. O presidente Cyril prenderia Putin. O chanceler da Alemanha já se manifestou falando: olha, se Putin entrar em nosso território, nós cumpriremos a decisão do Tribunal Penal Internacional. Enfim, a situação está colocada dessa forma. Eu queria salientar algo, Emanuel, posso? O presidente da China, Xi Jinping, já que é parceiro de Putin, inclusive é um dos membros do BRICS, né? Ele já se solidarizou e ele entende que o Tribunal Penal Internacional estaria desrespeitando a imunidade diplomática que toca os chefes de Estado, né? Eu responderia da seguinte forma: tal qual existe imunidade diplomática aqui no Brasil para parlamentares, também existe a imunidade diplomática para chefes de Estado. Isso é um dos valores das relações internacionais. Agora, vale para lá e vale aqui. É bom não confundir imunidade com impunidade, com imundidade. Eu vou botar aspas aí nesse neologismo, né? Então, as cartas estão jogadas, né? Vamos ver até que ponto. A China falou que ia recorrer da decisão hoje, dia 20, né? É bom lembrar que está começando o outono aqui no nosso subcontinente, né? Vamos ver se essas folhas vão cair de fato. Agora, Elcio, no caso, como a Rússia ela não reconheceu, né, esse tratado, não oficializou, ele não vai ser preso dentro do próprio país, mas ele está preso no país, ele está preso na Rússia, porque à medida que ele tentar sair, se for para um desses países, que são mais de 50, que reconhecem o Tribunal Internacional, esses países seriam obrigados a prender Putin? Já houve um precedente, viu, Adriane? O ex-presidente do Sudão chegou a ser condenado também e chegou a participar de uma reunião da União Africana, justamente na África do Sul, né? E tinha um mandado de prisão. A África do Sul não cumpriu, tanto que ela vai ser punida também pelo tribunal, vai pagar provavelmente uma multa, né? Adriane, são mais de 100 países que já ratificaram a criação do Tribunal Penal Internacional. Então,
A princípio, é só as pessoas pegarem, Adriane, como exemplo, tá? Lá no artigo 5º, se eu não me engano, no parágrafo 4º da Constituição, artigo 5º, parágrafo, lá no final do artigo 5º diz: o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Ou seja, os países que ratificaram, eles estão dizendo que a decisão do Tribunal Penal Internacional eles cumprirão. Será seguida. É isso. Agora, é importante a gente ver como isso coloca, ou pensar como isso coloca o Brasil, que é signatário desse tratado, que tem relações econômicas hoje preponderantes com a China, que, como o Elcio acabou de trazer para a gente, acabou desconsiderando esse tratado, apoia a Rússia. Imagina Putin numa viagem ao Brasil e o Brasil, não, vamos prender o presidente. Olha a situação política que a gente se mete. Se a gente for olhar para essa questão, o próprio Estados Unidos elogiou essa decisão do Tribunal Internacional, mas não é signatário do tratado, não se submete a essa corte. Ou seja, é muito mais uma situação do campo político, me parece, Elcio, me corrija se eu estiver enganado, por favor, e aí, me corrija, respondendo também o seguinte: esse tratado ajuda ou piora a possibilidade de um cessar-fogo, a possibilidade de paz entre Rússia e Ucrânia, na prática? Olha, primeiro eu diria que você interpretou de forma positiva, é isso mesmo, a tua interpretação inicial, né? Vamos supor que o presidente Putin esteja viajando para algum lugar e passe pelo espaço aéreo, que é território de um país, né? De algum país que ratificou o tratado. Teoricamente, aquele país teria obrigação de abordar a aeronave e cumprir a decisão do tribunal, né? Eu só emendaria numa situação, sabe, Emanuel, porque a China, ela não ignorou a decisão, ela entrou hoje. É bom lembrar que agora são 7h20, mas lá na China já é à noite, já está de noite, né? Então, ela entrou hoje com um recurso no Tribunal Penal Internacional, tentando argumentar que Vladimir Putin teria imunidade diplomática, aquela decisão não caberia sem um julgamento definitivo. Ou seja, a China está advogando Putin. Definitivo. Agora, Emanuel, em relação ao teu segundo questionamento, se essa decisão ajuda, não, essa decisão estica a corda, rói a corda nessa relação, desse conflito Rússia-Ucrânia, né? Vamos aguardar aí os próximos capítulos, Emanuel. E essa esticada de corda, ela vai muito além de Rússia e Ucrânia, né? Porque a China agora fica nessa condição de advogado da Rússia. São dois países que podem, um piscar de olhos, começar uma terceira guerra mundial. Porque o país que prender Putin, com certeza, vai ter retaliação. Retaliação além do campo econômico, né? Além do campo econômico pelos extremismos que a gente tem visto ao longo desse mais de um ano de guerra entre Rússia e Ucrânia. Adriane, você toca num ponto que eu sempre converso com os meus alunos de Direito Internacional, de Relações Internacionais. A princípio, todos os países eles têm uma igualdade no campo de vista internacional, mas, na prática, pero não mute, a gente sabe que não é tanto assim, porque países como Rússia e China são expoentes mundiais, né, de relações comerciais, de armamentos. Não é sempre que se brinca com esses países, não. Então, eu diria que esta saia justa tende a perdurar um pouquinho, justamente por se tratar de duas potências, né? Então, provavelmente, eu acho que, suponhamos que ele passasse pelo espaço aéreo brasileiro, eu custa crer que a aeronave seria interpelada e iriam prendê-lo aqui no Brasil. Eu custa crer, né? Enfim, vamos aguardar. É uma situação que a gente precisa mesmo. No direito internacional, a soberania é posto como um princípio, né? A soberania das nações, mas a gente nunca viu isso sendo muito respeitado pelos Estados Unidos, dos países que invadiram, pela própria Rússia, no momento que invadiu a Ucrânia para anexar
território, enfim, a gente tem visto isso, então o que o Elcio fala faz todo o sentido neste momento. Agora, Elcio, nós estamos falando de uma das maiores potências militares e nucleares do planeta, que é a Rússia, estamos falando de uma da maior economia do planeta, que é a China, mas estamos falando de um assunto que envolve o Brasil diretamente. É possível, dentro dessa perspectiva, entender como o Brasil se posiciona, ou se o Brasil deve se posicionar, ou algum tipo de respingo para a gente aqui por conta dessa guerra, Elcio? Realmente, Emanuel, essa decisão toca países poderosíssimos do campo de vista econômico e de armamentos, né? Então, você brincar ou desafiar quem tem bombas atômicas não é fácil. Em relação ao Brasil, o ex-presidente Bolsonaro já tinha tomado uma decisão de uma certa neutralidade. O presidente Lula, em visitas à Europa e aqui no Brasil, ele já tentou criar pontes, né? Ele mesmo falou, olha, eu aposto em solução pacífica para este conflito, e ele já direcionou o Itamaraty no sentido de tentar uma terceira via, né? E eu acho que essa vai ser a posição que o Brasil continua. É bom lembrar que o Brasil faz parte do Tribunal Penal Internacional, está lá no final, só quem tiver curiosidade é pegar a nossa Constituição, no final do artigo 5º tem 4 parágrafos, um deles trata disso. E o Brasil tem relações interessantíssimas com a Rússia. Só para você ter uma ideia, a maior parte do potássio que serve para adubo vem de lá, né? Então, o Brasil não tem interesse em tomar partido nesse momento, ainda que uma decisão do Tribunal Internacional tenha que ser cumprida pelos países signatários. Vamos ver, Emanuel, se essa apelação da China, vamos ver qual o efeito que ela vai vingar, né? Foi hoje esta apelação, a gente vai ter que aguardar. Agora, Elcio, para a gente concluir aqui, é uma pergunta ainda no campo das suposições, né? Porque a gente está analisando o que pode ou o que não pode acontecer. No caso, você acredita que há, de fato, uma possibilidade de Putin ser preso? E como ele vai encarar isso, né? Não necessariamente a prisão, mas a ordem de prisão? Ele deve afrontar o sistema, deve afrontar o tribunal e os demais países que fazem parte dele? Adriane, de forma prática, tá? Eu acredito que num momento imediato essa decisão não vai vingar, né? Como outras decisões de alguns tribunais internacionais, da ONU, da OEA, nem sempre vingaram, né? Eu diria isso, até pela força que a Rússia tem. E aí, o telespectador que está nos prestigiando, Adriane, pode até argumentar, para que vale então esse tribunal? É bom lembrar que os tribunais nacionais, a gente pode pegar os tribunais do Brasil, às vezes dão decisões e essas decisões também não são cumpridas, né? Então, as relações internacionais não são relações de anjos e santos, né? E aí a gente vai ter que aguardar um pouco mais. Esse o meu entendimento. Enquanto você fala com a gente, Elcio, a gente estava exibindo as imagens do presidente russo e talvez a visita dele a Mariupol, a visita anterior à Crimeia, deixe muito claro a postura dele em relação a essa decisão, de que não está lá muito preocupado. É um presidente que vai à área de guerra, e a gente sabe que isso não é comum. O chefe de Estado ir a um local de conflito, ele tem generais, ele tem representantes, ele tem diplomatas que poderiam fazer isso, mas a ida dele ao território invadido, ao território anexado, pode também já trazer uma mensagem do que Putin, do que a Rússia pensa dessa decisão, seja da ONU, ou seja do Tribunal Penal Internacional, ou de quem quer que seja, sobre a postura da Rússia nesse conflito, Elcio. Emanuel, eu só lembro o seguinte, a Crimeia hoje é território russo, né? Se você pegar a Crimeia, é uma espécie de península que tem no sul da Ucrânia, e hoje não, já tem alguns anos, ela faz parte do território russo, ainda que a parte da comunidade... Acho que a gente perdeu o sinal do Elcio.
Perdemos o sinal dele. A gente está falando pela internet móvel, mas de imediato a gente agradece. Opa, já retornou. Ele continua falando, acho que ele não... Opa, voltou o áudio. Vamos continuar ouvindo. No pós-guerra, hoje ela está meio que mitigada, né? Ela está abrandada até pela sujeição de países à jurisdição de tribunais internacionais. Elcio, muito obrigada por sua participação conosco nesse começo aqui de semana, fazendo essa análise de algo que pode ser muito impactante para o mundo inteiro, né?